Continuando, vamos estudar aqui a opção Scanners e Câmeras. Mais uma opção que hoje não é muito útil. Por quê? Porque a grande maioria dos scanners e a grande maioria das câmeras são padrão USB, ou seja, você vai conectar o periférico, o sistema vai automaticamente reconhecer, você não vai ter o trabalho de vir aqui e forçar ou tentar instalar. O que pode acontecer é que o driver de algum desses dispositivos pode o quê? Não ser totalmente reconhecido. Então aí você vai precisar entrar aí para fazer a instalação do driver. Tá ok? Para fazer a instalação do driver. Caso contrário, não. O item sistema também é um item que já foi pedido em algumas provas. Quando você clica, ele abre para você as propriedades do sistema. E mostra, por exemplo, para você que você tem o Windows XP, versão Service Pack 2, é um pacote de atualizações e serviços. Está registrado para essa empresa, com esse número de registro, as características do hardware, ou seja, as características do computador. É um AMD Athlon, 64 bits, dual core, ou seja, 2 núcleos, tá ok? 4600. Um núcleo, ele tem 2.41 GHz, o outro núcleo está funcionando a 2 GHz, tá ok? Você tem 2 GB de RAM, tá ok? Ó, aqui, ó. Você tem um processador dual core de 2.41 GHz, é o processador. E você tem 2 GB de RAM, essa é a quantidade de memória RAM, tá ok? E você pode visualizar outras características também lá no processo de inicialização da máquina. Aqui você tem a opção de colocar o nome do computador dentro do grupo de trabalho. Professor, quero dar um nome ao meu computador, eu quero mudar, alterar o meu grupo de trabalho. Tá aqui, é nessa tela, dentro de propriedades do sistema, que você consegue fazer isso. E aqui em funções de hardware, aqui em hardware nós temos um item que foi muito usado no Windows 98. Só que lá no Windows 98, essa opção, ela estava direto no painel de controle. Você não abriria lá você não abria propriedades do sistema, clicava na guia hardware para depois chegar em gerenciador de dispositivos. Lá não, lá você clicava direto em gerenciador de dispositivos, que é o que nós vamos fazer aqui agora, olha lá. Essa tela é uma tela interessante. Ela mostra para você quais são os objetos que estão instalados e quais são os seus respectivos drivers. Olha só, nós temos adaptadores de rede, uma placa de rede 1394, que é uma placa FireWire. Nós temos também uma placa de rede Gigabit Ethernet da Marvell, uma placa de rede da NVIDIA, tá ok? Adaptadores de vídeo, nós temos duas placas de vídeo aqui, duas Radeons, ou seja, é o periférico e seu respectivo driver. E aqui, está falando aqui que alguns itens não estão corretamente instalados, ou seja, o gerenciador de dispositivos está informando que o controlador de áudio de multimídia não está corretamente instalado, ou seja, o driver não é adequado, ou não foi instalado corretamente, e o controlador RAID é sinônimo de HD, de armazenamento, também está com problemas, ok? Então aqui nós temos os dispositivos instalados e seu respectivo driver. Só lembrar que a diferença entre drive, D-R-I-V-E, e driver, ou seja, com R no final, é que o driver refere-se a software. É o software que você instala para que um periférico funcione corretamente. Você tem que instalar o driver da placa de vídeo para que a placa de vídeo funcione corretamente. Você tem que instalar o driver da impressora para que a impressora consiga o quê? Imprimir. Olha, quando você está digitando um texto no Word e pede para imprimir, o Word ele não conversa com a impressora. O Word ele conversa com o driver da impressora. O driver da impressora vai pegar as informações, transformar em linguagem de máquina, porque a impressora é máquina, e mandar para a impressora. Então a impressora entende apenas o driver dela. Quem conversa com o driver dela são os periféricos, são os outros programas e assim vai. Enquanto que drive, sem o R no final, é hardware. Você não compra um pendrive,
Você não compra um drive de CD, um drive de disquete? É isso. Então aqui no gerenciador de dispositivos nós temos os periféricos e seus respectivos drivers, correto?